Pronto, já está sendo gravado. Pode mandar o nome lá no grupo para mim, no bate-papo, tá? Para valer como chamada, enquanto o pessoal tá chegando. Tá bom? Me manda o seu nome completo, Ô, Bia, beleza? pode mandar o nome? Pode, agora já pode mandar o nome que eu já estou gravando, tá? Temos aqui alguns alunos, tá? Eu já iniciei. A senha eu já enviei também. Tem gente querendo saber qual que é a senha. O seu tá meio diferente, Bia. É tipo, sexto ano, 11 do 5, Beatriz, Inês Luiz, reunião Zoom aí que tá. É pra escrever o nome? Aí Me tem manda o um nome, botão enorme aí. tá? Me manda o seu nome. Tudo bem? Aí me manda o seu nome completo. Tô esperando o pessoal chegar. Vamos ver se acho que todo mundo já deve estar aí chegando na nossa aula. 24 participantes, por enquanto. É, tá? O povo tá chegando. Tá? Tô só esperando, tá, turma? Hoje a gente vai continuar, né, a nossa apostila 2, né? O primeiro capítulo da apostila 2, se não me engano, é o capítulo 6. Tá bom, eu acho que agora o pessoal do sexto ano tá conseguindo entrar. Ô, Bia, Pois não. por que o seu tava diferente pedindo uma senha? Eu não sei por que que tá pedindo, não. Mas é o que já mandei. Quando tem convite, já vai. É a senha. Ah, tá. Tá, ó. Ah, eu mando Algum o link e vai, ó, e dei senha. Quando tá pedindo senha, já tá com a senha aqui. Beleza? Acho que agora todo mundo deve estar conseguindo entrar. Coloquei já. Bom, então eu vou começar, que depois, se alguém não conseguir assistir, vai conseguir ver a aula gravada, né? Então, pessoal, mais uma vez, quem não mandou o seu nome, mande o nome, por gentileza, lá no bate-papo, que vai valer isso como chamada, né? Então, para eu ter um controle de quem está assistindo ou não a nossa aula, ok? Pessoal, na nossa última aula, a gente estava falando de alguns povos que habitavam a América, né? No mesmo período em que existiram os povos lá na Mesopotâmia e também no Egito, não é isso? A gente vai falando das civilizações da antiga América Espanhola. E eu expliquei para vocês o porquê que recebia esse nome, né? De América Espanhola, que foi a região da América que hoje falam a língua espanhola, porque foram dominados pelos espanhóis. E aí, eu falei dessa cidade com vocês, a cidade de Caral. Eu falei o que é que tinha na parte alta, o que é que tinha na parte baixa, que ela se desenvolveu aqui nessa região, bem próxima à Cordilheira dos Andes, e que por isso é chamada de civilização andina. Lembram-se disso? Espero que vocês consigam se lembrar disso que eu falei. Tudo bem? Vamos dar continuidade então, tá? Até isso foi o que eu consegui falar na aula com vocês. E aí eu mostrei para vocês que existiam algumas pirâmides escalonadas, ou seja, pirâmides que têm esses degraus, que eram prédios públicos, né, que ficava geralmente na parte mais alta da cidade de Caral, né? Esses prédios, eles agrupavam atividades políticas, administrativas e também alguns ritos religiosos, tá? Tudo bem? Acho que até aqui eu comentei com vocês. Bom, e aí eu preciso falar com vocês sobre a cidade de Caral, como que ela era, né? Como que ela funcionava. Eu mostrei a estrutura dela, o jeitão que ela tinha, mas quais eram as principais características da cidade de Caral? Bom, essa cidade era chamada de cidade autossuficiente. O que é uma cidade autossuficiente? É uma cidade que produz tudo aquilo que ela precisa, ok? Então, ela vai acabar, de certa forma, não dependendo de outras cidades que existiam na América Espanhola. Então, tudo que ela precisava, ela mesma produzia. Então, eles se dedicavam, a população que vivia na cidade de Caral, ela vivia da agricultura, praticava os mais diversos alimentos. Só que os que mais se destacavam, por exemplo, era o milho e o plantio da abóbora, tá? Isso para a produção de alimentos. Só que eles também
produziam vários tipos de algodão, cultivavam vários tipos de algodão. E esses vários tipos, alguns eram coloridos. Tínhamos, claro, o algodão branquinho, como todo mundo conhece, mas tínhamos o algodão amarelinho, o vermelho, o azul, tá? Então, tínhamos vários tipos de algodão. E isso fazia com que eles produzissem vários tecidos coloridos. Então, se a gente fosse pesquisar roupas da civilização Caral, a gente veria tecidos muito coloridos, principalmente porque eles produziam esses algodões que eram de várias cores diferentes. E aí, para poder tecer essas roupas com os fios de algodão, eles desenvolveram agulhas, né, de materiais muito variados, como, por exemplo, de madeira e osso, que eram os mais utilizados. E aí, alguns arqueólogos conseguiram descobrir que na região de Caral, eles também desenvolveram uma roca. O que é uma roca? Era muito parecido com uma máquina de tear, né? Onde eu conseguia produzir tecidos numa velocidade muito grande. Tudo bem? Quem que levantou a mão foi o Rafael? Sim, mas Rafael. lá não era frio lá para plantar algodão. Eu acho que o algodão não gosta de frio, gosta? Só que mesmo que nessa região seja fria, não é muito frio o ano todo, tá? Temos alguns períodos em que, por exemplo, deixa eu voltar aqui na imagem da cidade, que essa região toda fica recoberta por gelo, até porque tem grande altitude, mas parte do ano não fica. Então, essa cidade, ao redor dela, ela realizava o cultivo dos alimentos, inclusive do algodão, no período em que não tinha neve, né? Então, nas épocas de verão, que as temperaturas eram maiores, aqui era possível praticar esse cultivo. Tudo bem? Vamos lá, tá? Então, pessoal, eles produziam muitos tecidos, né, coloridos, graças a essa prática de cultivar algodão colorido, beleza? Só que, além de contribuir, né, com os tecidos muito coloridos, eles acabaram deixando um legado. Então, a civilização de Caral deixou 3 legados. O que é 3 legados? 3 coisas positivas, né? Ou 3 marcas desse povo para a gente até os dias de hoje. Então, por exemplo, o primeiro legado que eu vou falar é o Quechua. Quechua, escreve desse jeitinho aqui, ó. O que é o Quechua? É uma língua que a civilização de Caral falava e que ela foi se perpetuando para a população que foi habitando naquela mesma região que a civilização de Caral habitava, tá? Então, esse Quechua é um idioma falado hoje por mais de 10 milhões de pessoas nas regiões onde hoje é o país conhecido como Peru, como o Equador e a Bolívia. Então, nesses 3 países, além de se falar o espanhol, a população também fala o Quechua, que é uma língua desenvolvida pela civilização de Caral. Então, olha só, algo que foi, né, criado milhares de anos atrás é utilizado até os dias de hoje. Eu posso falar que o Quechua é um legado importante da civilização de Caral? Sim, né? Porque é uma língua que até os dias de hoje é falada, ok? Outro legado deixado pela civilização de Caral é chamada de Quipo, tá? Eles, pessoal, a civilização de Caral, não desenvolveram uma escrita, um alfabeto, assim como, por exemplo, os egípcios fizeram, os mesopotâmios fizeram, tá? Eles não tinham um sistema de escrita. Só que eles precisavam fazer um sistema de organização que pudesse contabilizar o quanto de alimento tinha produzido, o quanto que precisava se estocar de alimento e assim por diante. Então, eles desenvolveram um objeto que possibilitava eu organizar aquilo que eu queria, os impostos arrecadados, a contagem de animais, a contagem da quantidade de certo tipo de alimento que foi produzido e assim por diante, já que eu vou mostrar a imagem para você, tá? Do que é um quipo. Então, é um sistema de contagem, de comunicação e organização da contagem, porque eles não tinham um alfabeto, tá? E aí que o nosso, não lembro quem foi o nosso amigo da última aula que me perguntou dos geoglifos, né? Que eram figuras desenhadas no solo. Essas figuras, elas eram as mais variadas. Elas, por exemplo, registravam divindades que eles acreditavam. Eles faziam, né, desenhos que mostravam o alinhamento de certos astros no céu e assim por diante, tá? Até hoje nós encontramos esses geoglifos marcados no chão. Alguns exemplos para vocês verem. Aqui um quipo.
tá? Então, era basicamente um barbante, como se fosse uma linha feita principalmente de algodão, barbante, de várias cores. Então, por exemplo, se eu quisesse utilizar, ver que tipo de alimentos eu produzia e a quantidade. Então, imagina que a linha vermelha era utilizada para falar do milho, a azul era utilizada para falar da abóbora, e esse clarinho aqui, esse tom aqui mais clarinho, era utilizado, por exemplo, para falar da mandioca, ok? Então, dependendo da quantidade de alimentos que eu produzi, em cada um deles, eu vou fazer uma quantidade de nós. Tá? Então, o quipo era um sistema basicamente utilizado para fazer cálculos. Tá? Então, como eles não desenvolveram um alfabeto que pudesse escrever, registrar de forma escrita, eles desenvolveram esse equipamento aqui, que era uma forma de realizar contagem de alguma coisa que eles necessitavam. Seja a contagem de número de animais, de impostos arrecadados, de armazenamento de alimentos, da produção de algodão e assim por diante. Tá? Isso aqui é um quipo, tá? Que foi, inclusive, utilizado por outros povos que eu vou comentar com vocês nas próximas aulas, tá bom? E aí, os geoglifos, lembra que eu falei que eram marcas deixadas no solo? Então, por exemplo, aqui, ó, até os dias de hoje, você percebe, se você estiver sobrevoando de avião ou pegando imagem de satélite, consegue observar essas marcas produzidas no solo. Como que eram produzidas essas marcas? Eram feitas de várias formas. Uma delas era pegar barro, argila e ir fazendo como se fossem muros, tá? Muretinhas que não fossem muito altas, menos de meio metro de altura. E aí eles iam fazendo essas marcas aqui, tá? Ou então, algumas vezes, eles iam escavando áreas até formar um desenho. Nesse caso aqui, os arqueólogos descobriram esse desenho aqui, ó. Então, eles observaram por imagem de satélite essa primeira imagem e chegaram a essa forma, que era um desenho que eles acreditavam, que eles atribuíam a uma divindade que a civilização de Caral acreditava, tá? Então, os geoglifos, eles são importantes porque nos mostram, né, alguns tipos de características de hábitos, religiões que aquela civilização tinha, ok? Tudo bem? Então, pessoal, a civilização de Caral trouxe para nós esses três legados, né? O Quechua, que é uma língua falada até o dia de hoje, o quipo, que era esse instrumento que foi utilizado por eles, mas também por vários outros povos um tempo depois, e os geoglifos, que são essas figuras desenhadas no chão e que até hoje serve para a gente entender como é que essa civilização ela se desenvolveu, ok? Pessoal, e aí? Existe a civilização de Caral até os dias de hoje? Não, tá? O seu fim, para os historiadores, para os arqueólogos, é uma incógnita, ou seja, é um mistério, não se sabe o porquê que essa civilização acabou. Acredita-se, pessoal, que houve um momento em que essa região aqui, ela não estava produzindo alimentos suficientes para a população dessa área. E aí, para evitar muitas mortes por fome, acredita-se a teoria mais provável é que essa população tenha saído aqui da cidade de Caral e migrado para outra região. Existe prova de que isso aconteceu? Não. Principalmente porque esse povo não tinha um sistema de escrita, né? Então, por exemplo, sobre os hábitos da civilização egípcia, sobre os principais acontecimentos, a gente tem muitas informações porque eles desenvolveram aqueles sistemas de escritas, né? Que possibilitam a gente entender como é que aconteceu. Agora, a civilização de Caral, como eles não tinham sistema de escrita, a gente não consegue saber como que o seu fim foi decretado, tá? Pois não. Eu cheguei agora, o que você estava falando? Eu estou falando, eu falei na última aula com vocês sobre a cidade de Caral, né? Essa cidade que acabou dando nome a uma civilização. E aí eu comentei com vocês quais foram os principais legados da civilização de Caral. Aí eu disse que eles praticavam agricultura, que eles praticavam não só a produção de alimentos, como principalmente milho, abóbora e mandioca, como também praticavam na agricultura o cultivo do algodão. Só que o algodão não era só aquele algodãozinho branquinho que a gente conhece.
também algodão colorido, tá? Então, se a gente for lá no Google e pesquisar vestimenta da civilização de Caral, a gente vai ver tecidos que são muito coloridos. Como é que eles conseguiam produzir tecidos coloridos? Não era tingindo, tá? Era através do cultivo desses algodões coloridos. As cores mais comuns eram o branco, o vermelho e o azul, tá? Tudo bem? E aí eu falei que além dessa prática na agricultura ser uma marca da civilização de Caral, eles também desenvolveram uma língua que até hoje é falada por muita gente, desenvolveram um oquipo, que era um objeto de fazer contagem, que foi utilizado por outros povos, inclusive eu vou falar hoje deles com vocês, e os geoglifos, que são essas marcas aqui no chão. Então eu falei para vocês, mostrei, né, o que é um quipo, mostrei o que é um geoglifo, que são essas marcas aqui no chão. Aí foi até isso que eu falei até agora, ok? Beleza? Sim, Miguel? Ok. Tá? E aí a última coisa que É eu falei... Gabriel. Ah, o Gabriel, que apareceu aqui Miguel para mim. E aí a última coisa que eu falei foi que o fim da civilização de Caral é uma incógnita, ou seja, é um mistério, não se sabe como é que essa civilização acabou. O que os historiadores e arqueólogos acabam criando como teoria, desculpa, é que naquela área houve uma diminuição da produção de alimentos e que eles tiveram que migrar para que a população não morresse de fome. Mas, como eles não tinham um sistema de escrita, não é possível afirmar que isso aconteceu 100% de certeza, né? Diferente da civilização egípcia e mesopotâmia, né? Que nós vimos que eles acabaram desenvolvendo o sistema de escrita, então a gente sabe os momentos mais importantes das histórias desses povos, diferente da civilização de Caral, que não tinha sistema de escrita. Desliga aí o microfone, quem acabou de mandar mensagem para mim, porque senão eu não consigo falar. Pois não, Miguel, pode falar. Eu acho que eles estavam com pouca comida e eles viraram canibais, começaram a comer uns aos outros. Os outros, será? Não sei, né? Os historiadores não têm evidências disso, tá? Quando é que começou o nosso ano, Miguel? A gente falou que para eu confirmar um fato histórico, que eu precisava buscar evidências, né? Então, hoje, os historiadores, os arqueólogos, não conseguiram encontrar evidências que permitem afirmar que aquela... Eu acho que eles comeram os animais que eles estavam. Acho que eles comeram as ovelhas, tudo. Pode ser, só que, por exemplo, será que isso foi suficiente para alimentar toda a população? Pode ser que não, né? Pessoal, Cada um comia o aí, seu. posso continuar? Desliga aí o Bia, eu tenho microfone. uma dúvida. Fala. Eu não entendi direito para que servem os geoglifos. Os geoglifos ainda não se sabe qual que era a sua função. Só se sabe que eles se organizavam, faziam essas marcas aqui no chão. Algumas vezes eram marcas aleatórias, como esse espiral aqui. Outras vezes eram, por exemplo, marcas que faziam símbolos das divindades que eles acreditavam. Então, hoje, através dos estudos que os arqueólogos fizeram, essa marca, por exemplo, esse geoglifo, identificou que essa era uma divindade que a civilização de Caral acreditava, tá? Obrigada, Bia. Beleza. Então, o fim da civilização de Caral é um mistério, a gente não sabe o que é, tá? Beleza? Então, essa foi uma das civilizações da América Espanhola. A outra que a gente vai falar hoje é a civilização Xingu, que formou um império, o Império Xingu. Então, vamos observar aqui primeiro esse mapa. Tá vendo essa mancha amarela e laranja aqui no meu mapa? Tá? Essa civilização se desenvolveu nessa região aqui, aonde é também aquela cadeia de montanhas chamada Cordilheira dos Andes, tá? Então, se ela também se desenvolveu na Cordilheira dos Andes, a civilização de Xingu também é chamada de civilização andina, tá? Então, todos os povos que se desenvolveram ali pertinho daquela cadeia de montanhas, chamada Cordilheira dos Andes, é chamada de civilização andina ou de povo andino. A civilização de Caral
ela também era uma população que viveu pertinho ali da montanha. Então, por isso, ela também era chamada de civilização andina. O Império Ximú, a mesma coisa, tá? Então, se desenvolveu no norte aqui do atual país que a gente conhece como Peru, aqui na região andina, tá? Lá no século XII, foi quando a população começou a chegar nessa região aqui que formou o Império Ximú, tá? Então, esse povo começou a chegar, a ficar ali, mas não desenvolvia muitas atividades, tá? Só que lá no século XIV, o que aconteceu? A população Ximú, que ficou nessa região marronzinha aqui, ó, laranja ou amarela, né? Eles começaram a aumentar as áreas em que eles estavam dominando. Então, eles tinham uma área pequenininha e começavam a atacar os povos que estavam ali ao lado. E obrigava aqueles povos a obedecê-los. Então, houve uma expansão muito grande. Então, ó, tá vendo o que está em amarelinho? Isso que está em amarelinho aqui nesse mapa era a área original lá no século XII que o Império Ximú acabava ocupando. Depois, quando eles começaram, lá no século XIV, a ampliar a área que eles dominaram, chegou até essa área laranja aqui ao seu redor. Tá? Então, eles expandiram a área de domínio. Então, os Ximus ocupavam no começo uma área muito pequena, lá no século XII, e a partir do século XIV foi expandida essa área ao qual eles dominavam. Tá? E aí, pessoal, eles começaram a chegar numa região que era uma região árida. Lembra o que é uma região árida? É uma região muito seca, né? E aí, a civilização Ximú desenvolveu duas técnicas. Eles criaram canais, que eu já expliquei para vocês, e aquedutos. O que é um aqueduto? É como se eu fizesse tubulações lá no subsolo que eu transporto água de um lado para o outro, como se fosse um cano, tá? Feito geralmente de pedras, tá? Que eles colocam lá no subsolo para conduzir a água de um lugar para o outro. E aí, vários locais que os Ximus passaram a dominar no século XIV eram áreas áridas, áreas em que quase não tinha água. Então, se eu quisesse plantar naquele local para produzir alimentos ou outra coisa, eu não conseguiria plantar nada, não conseguiria colher nada, né? Com o desenvolvimento desses canais e desses aquedutos, eu conseguia levar a água do rio para essas regiões áridas. O que eu consigo fazer a partir de agora? Com aquela região árida, eu torno aquela região agricultável. Eu consigo produzir alguma coisa naquela área. E aí, a partir do século XIV, os Ximus acabaram se especializando na produção basicamente de três coisas: de milho, abóbora e algodão. O milho e a abóbora eram a base da alimentação deles, ok? E o algodão era utilizado para a produção de roupas. Aí a gente não pode esquecer, eles estavam muito próximos à Cordilheira dos Andes, uma região que grande parte do ano as temperaturas são muito baixas. Então, eu conseguir produzir tecidos que vão me aquecer era de fundamental importância para a sua sobrevivência. Então, os três principais produtos vindos da agricultura dos Ximus eram milho e abóbora, que eram a base da alimentação, e o algodão para a produção de roupas. Beleza? Tudo bem? E aí, pessoal, dentro desse império Ximú, de toda essa área que eles dominavam, existiam várias comunidades, várias vilazinhas, tá? Só que uma delas começou a crescer e ficar muito grande. O nome dessa cidade era Xanxan, tá? Aí essa principal cidade, por exemplo, nesse período, lá nos anos 1400, né, ela chegou a ter aproximadamente 80 mil habitantes. Uma Alfenas, por exemplo. Alfenas hoje, nós temos 78 mil habitantes. Era um pouquinho maior que Alfenas. Então, olha só, imagina, no ano 1400, aqui na América, a gente tem uma cidade com tanta gente quanto nós temos hoje aqui na cidade de Alfenas. Será que esse povo Ximú, eles eram muito atrasados, pouco desenvolvidos? Acho que não, né? Até pelo contrário, tá? E aí, pessoal, a população Ximú acaba, de certa forma, sendo enfraquecida, tá? Eles começaram a expandir, ficar muito fortes, dominar vários povos,
até que um outro povo chega e domina a população Xingu. Então, o que acontece? Lá por volta do século XV, os anos 1500, um grupo que habitava aqui a região andina também, ela começou lá no Peru, chamado de Incas, que provavelmente muitos de vocês já estudaram. Esses Incas, eles começaram a atacar povos que estavam ali à sua região. Os Incas, eles eram dominados dos Ximus, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, os Ximus dominaram o povo Inca. Só que os Incas começaram a dominar, atacar as áreas vizinhas deles. E aí, eles atacavam as áreas vizinhas e dominavam, impunham seu governo sobre esses povos dominados. E aí, pessoal, isso fez com que os Incas criassem coragem para atacar o Império Ximu, atacar os Ximus. E aí, o grupo dos Incas começam a atacar os Ximus e os Ximus vão enfraquecendo, perdendo território cada vez mais para os Incas. E aí, o declínio do Império Ximu acaba, né, começa a acontecer a partir do crescimento do governo dos Incas, tá? Então, quando os Incas começam a dominar outros povos, o Império Ximu começa a diminuir. A ponto de, por exemplo, o Império Inca alcançar mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, olha só, os Incas eram um povo que ocupava uma área muito pequena, tá? Bem nessa regiãozinha aqui que eu estou passando o mouse, tá? E aí eles começaram a atacar os povos vizinhos, e toda essa área que está aqui em verde passou a ser uma área dominada pelos Incas, cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. E eles passaram a dominar mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, é quase uma cidade de São Paulo. Olha só. Então, os Incas, que era uma área pequenininha dominada pelos Ximus, começa a dominar áreas cada vez maiores, a ponto de formar um dos maiores impérios que se já conheceu. Tudo bem? Então, o Império Ximu, ele entrou em declínio a partir do crescimento da civilização Inca. Pois não. Bia, como é que o Império Inca caiu? A gente vai falar isso nas próximas aulas, tá? A gente vai começar a falar deles hoje, tá bom? Tá. E aí, a gente vai então entender esse Império Inca. A gente entendeu que ele era um grupo de povos muito pequenos e que esse grupo começou a atacar os seus vizinhos a ponto de tomar territórios do Império Ximu e formar um grande império, né? Então, o Império Inca é um império gigantesco e que tinha algumas características bastante importantes, tá? Primeira coisa que a gente vai falar é o nome do seu governante, tá? O nome do governante do Império Inca era Sapa Inca, que significava único Inca, tá? Então, ele era considerado a pessoa mais importante entre os Incas, ok? Tudo o que ele falava, a população, seus súditos deveriam obedecer, tomar como verdade. E aí... Oi? Todos os reis chamavam Sapa Inca ou só esse? Isso. Todos os reis do Império Inca recebiam o nome de Sapa Inca. Então, por exemplo, da mesma forma que lá no Egito, todo rei era faraó, certo? Então, dentro do Império Inca, todo rei recebia o nome de Sapa Inca, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala que existiu Ramsés I, eu estou dizendo que o nome do faraó, que era o rei, era Ramsés, tá? Mas o rei é um faraó. A mesma coisa aqui. Também passava de pai para filho, o Sapa Inca? Eu vou falar sobre isso, tá bom? Tá. Certinho? Então, desativa aí seu microfone. E aí, pessoal, então o Sapa Inca era o governante, né? O maior governante dentro da civilização Inca, dentro do Império Inca, tá? E aí, pessoal, a sua sociedade, ela era muito estratificada. Já expliquei para vocês o que é isso, né? Alguns são considerados mais importantes que outros. Alguns têm mais privilégios que outros. E aí, pessoal, dentro do Império Inca, se você pertencia a um extrato social, você não poderia se mudar para outro.
Então, por exemplo, se você era um comerciante, você nunca viraria um funcionário administrativo, por exemplo. Se você nasceu filhos de comerciantes, você seria comerciante para o resto da sua vida, até você morrer. Se você fosse um camponês, nasceu de uma família de camponeses, você seria camponês até a sua morte. Tudo bem? Fala, Moisés. Eu Fala, tenho uma Moisés. dúvida. Então fala. Não tem escravo nesse povo Inca, não? Mas a gente vai ver depois o que eles faziam com quem era escravo. Deixa eu falar. Tá? Pois não. Então, o que acontece se o pai de uma pessoa é um funcionário administrador e a mãe é uma camponesa? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá, Lucas? Tá bom? Aí o que era o filho? Já vou te falar sobre isso. Espera aí um pouquinho. Pois não, Francisco? Bia, eles eram politeístas ou monoteístas? Politeístas. Eu vou falar disso também na próxima aula. Ok? Tá. Então, vamos lá. Então, pessoal, a sociedade ela era muito estratificada, né? Então, cada um ocupava uma posição na sociedade baseada nos privilégios, nos benefícios que tinha. Então, quem que é que tinha a maior quantidade de benefícios? O Sapainca e sua família, né? Então, o que a gente entende por família? Esposa, filhos, pai e mãe, ponto. Não tem mais que isso. Tudo bem? Abaixo do Sapainca, a gente tem líderes religiosos, que eram aqueles que acabavam por divulgar sobre a religião entre a população, eram aqueles que tentavam adivinhar o que as divindades estavam querendo dizer sobre algumas mensagens de futuro e assim por diante. Eram também os poucos que podiam se aproximar do Sapainca, mostrar quais que seriam as suas próximas ações religiosas, certo? E aqui nós temos os chefes militares. O que é um chefe militar? Era como se fosse aqueles líderes que vão armar estratégias de ataque e defesa, tá? São aqueles que vão pensar sobre as estratégias. Não é o militar que vai para frente lá lutar, não, ok? E aí o Sapainca, ele tinha que governar uma área muito grande, não é? Então ele tinha alguns funcionários administrativos. Ele tinha alguns funcionários administrativos que ia, por exemplo, fiscalizar a cobrança de impostos, fiscalizar os trabalhos e assim por diante. Abaixo, a gente tinha os sacerdotes, que eram aquelas pessoas que iam até a população comum divulgar a religião, tá? Então, enquanto os líderes religiosos eram aqueles que ficavam próximo do Sapainca e se comunicavam com os deuses, os sacerdotes divulgavam as religiões para a população como um todo, tá? Os militares era quem formava o exército de fato, quem ia para uma batalha atacar ou defender o território Inca, ok? Aqui abaixo, a gente tinha os artesãos, que era quem produzia os utensílios, as joias, as ferramentas, assim por diante, e os comerciantes, tá? Lembra que nesse período o comércio era feito na base da troca, não tínhamos uma moeda existente ainda aqui na América, tá? E a base da pirâmide era de camponeses, tá? A população que se dedicava basicamente à criação de animais e ao cultivo de alimentos, certo? Era a população mais pobre. Lembra que eu falei que não era permitido a pessoa mudar de classe social aqui? Então, por exemplo, era impossível uma camponesa se casar com um artesão. Então, a pessoa que pertencia a uma família de camponeses apenas poderia se casar, ter filhos com alguém de uma família de camponeses. Um comerciante, ele só poderia se casar com alguém de uma família de comerciantes. Um militar só poderia casar com a filha de militares e assim por diante. Um artesão pode casar com um comerciante e um líder religioso pode casar com um chefe militar? Porque eles estão no mesmo parte? O que eu falei? Apesar deles terem os mesmos privilégios, por isso que eles estão dentro da mesma classe, dentro da mesma ordem, eles não são o mesmo grupo social. Então, e o caso do Sapainca? O artesão, ele é um grupo, então ele só vai manter laço familiar com o grupo dos artesãos. E o caso do Sapainca? Os comerciantes só vão manter laços familiares com comerciantes.
Mas o tipo de benefícios e privilégios que os artesãos têm são os mesmos que os comerciantes vão ter, ok? O Sapa Inca, como ele era um líder, né, aqui, um governante, ele geralmente ele iria escolher uma pessoa para ele se casar, formar família, de alguém que tinha muito privilégio. Quem que tinha muito privilégio? Pessoas relacionadas aos chefes militares e a líderes religiosos, tá? Nunca que um Sapa Inca iria formar família com uma camponesa, por exemplo, tá? Por quê? O Sapa Inca, ele acreditava que ele era superior a todos os demais. Vocês acham que o Sapa Inca, por ser superior, ele vai querer casar com a pessoa mais inferior da sociedade, que é uma camponesa? De forma alguma, né? Então, ele sempre vai procurar uma Só não pessoa... tô entendendo por que os escravos não estão aí. Calma, que eu vou falar depois o que acontecia com os escravos, certo? Não se preocupa, são cenas para os próximos capítulos. E aí, pessoal, os camponeses eram o grupo mais numeroso dentro da civilização inca que a gente vai pensar. E aí, esses camponeses se organizavam em pequenas comunidades, pequenas cidades, tá? Essas pequenas comunidades recebiam o nome de ailo. Então, ao longo de todo o Império Inca, eram formados vários ailos. E aí, cada um desses ailos tinha um chefe da comunidade. Era como se fosse um prefeito, um alto funcionário nomeado lá pelo Sapa Inca. Esse chefe da comunidade, esse administrador da cidade, chamava-se de curaca. Então, o curaca era o chefe da comunidade que administrava essa comunidade. Como que a comunidade chamava? Ailo. Tudo bem? E aí, basicamente, esses ailos se dedicavam à agricultura, plantando batata, batata doce, quinoa, milho, amendoim e mandioca. Além disso, dentro dos ailos, eles criavam alguns animais, certo? Principalmente a alpaca e a lhama, que além de oferecer lã para a produção de roupa, também oferecia leite e também a carne. E aí, pessoal, esses incas, só um minutinho, eles produziam produtos feitos de metais preciosos, ouro e prata, tá? Então, sempre o Sapa Inca, ele estava sempre enfeitado com joias de ouro e prata, tá? Por isso que muitos deles eram considerados artesãos que se dedicavam à produção de objetos de ouro e prata, eram chamados de mestres dos metais. E aqui eu coloquei duas fotinhos, uma de uma alpaca e a outra de lhama, que são muito parecidos, mas não são iguais, né? Eles utilizavam a lã desses animais para produção de roupas, para leite e também para transporte de pessoas. Fala, vamos ver se vai dar tempo. Qual que é a diferença de uma alpaca para uma lhama? Aqui, ó, você viu a diferença lá na imagem que eu mostrei? São animais, são primos, mas não são iguais. É como se a gente pensar, por exemplo, no cavalo e no burro, por exemplo, não são iguais. Então, olha aqui a diferença, né? Olha o rostinho deles como é diferente, né? Olha a formação dos pelos, como que é diferente. Existe leite de lhama? Oi? Existe leite, sim, das fêmeas, né? O leite do hipopótamo é rosa. Não sei. Pessoal, olha o seguinte, por favor. A nossa aula falta aí pouquinho para acabar. Eu vou colocar lá no site do SAS Conecta a tarefa, junto com o link dessa aula, esses slides que eu utilizei, tá bom? Amanhã nós temos aula, vai ser a nossa primeira aula amanhã, tá? Às 7h50. Vocês façam a atividade que eu postar lá no site. Se houver alguma dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp que eu ajudo vocês a responder, tá bom? Certo? Mais ou menos que horas você vai disponibilizar para casa? Assim que acabar a aula. Tá? Eu acho que lá bom. pelas 10h30 já tá lá salvo, porque eu preciso gravar Tchau, a aula Bia. e colocar no site. Oi. Tchau! Você vai responder para casa. Certo? Tem tarefa?